A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem Esperança, e quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos tomar por base o versículo para ler o versículo 11. Mas antes de ler, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também convide a outros irmãos, outras irmãs para participarem desta programação, para que ouçam a palavra de Deus. Então vamos ler. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Eu li o versículo 11 e o versículo 12. Eu quero conversar nesta palavra, pregando, falando a respeito de um homem chamado Ananias, um discípulo do Senhor chamado Ananias. Mas antes, vamos retroceder um pouquinho neste assunto. Aqui nós estamos comentando, e a Bíblia está falando, a respeito de um homem que até então era chamado Saulo de Tarso. É o nosso apóstolo Paulo. Ele era chamado Saulo de Tarso porque esse realmente era o nome dele, Saulo de Tarso. E ele tinha nascido em Tarso, na Cilícia, era um rabino, até podemos dizer assim, era um perseguidor da igreja. E ele é um dos principais responsáveis pelo apedrejamento de Estevão. E Saulo, ele era muito zeloso no judaísmo. A mente dele estava fechada, ele não entendia que agora tinha chegado o Messias. Ele, como tantos judeus, não entendia. Uns eram por orgulho, soberba, inveja, mas Saulo, era sincero. E ele, depois daquele problema, aquela perseguição lá em Jerusalém contra os discípulos, ele, no zelo, pediu do sacerdote cartas para ir até Antioquia, Damasco, lá em Damasco. E ele queria, de qualquer maneira, que prender quem estivesse por lá. Parece que naquele tempo os sacerdotes tinham uma determinada jurisdição ou autorização, mesmo em outro país, em questões religiosas, para que sendo judeu pudesse prender. Então Paulo ia assim, e foi. Mas diz a palavra que chegando perto de Damasco, aconteceu algo interessante, meus irmãos. Jesus tem todo o poder. E Jesus opera de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, que ultrapassa o nosso pensamento, a maneira de pensar e de agir, até para nós que somos crentes. E aquele homem ia com aquela comitiva, cheio de autoridade, cheio de carta, e então estava um homem importante, poderoso, segundo os homens, ia fazer prender, trazer preso para Jerusalém os crentes. Mas no caminho, ele teve um encontro com Jesus. Mas esse encontro que Saulo esteve com Jesus foi um encontro bem diferente, meus irmãos. O Senhor Jesus teve que fazer em Saulo um tratamento que nós dizemos de choque. Aí era quase meio-dia, então estava bem claro, uma luz mais forte ainda chegou diante dele. Ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo tentou levantar-se e viu que estava cego. Agora ele estava dependendo de outras pessoas. E eles então pegaram Saulo e
na sua jornada, foi conduzido então para Damasco. Mas lá em Damasco, ele foi levado para uma rua chamada Rua Direita, e ele foi ficar em casa de um homem chamado Judas, não sei se era amigo dele ou conhecido, não sei, não sabemos. Ou se ele também já era um tipo de um novo convertido, não sabemos. Mas entendendo que ele estava lá, e Saulo estava cego, começou a orar. A palavra nos diz que ele foi 3 dias orando, sem comer, em jejum. É importante agora como Jesus fala. Por isso eu quero falar do homem chamado Ananias. Tinha também em Damasco um discípulo chamado Ananias. Naquele tempo, o evangelho não tinha penetrado profundamente ainda, o cristianismo lá. E o Senhor vai lá e fala com Ananias. E diz a palavra: Ananias, vai lá na rua direita, em casa de Judas, e pergunta por um homem chamado Saulo. Ele está orando. Agora, interessante, né? Dá a entender que este homem, Ananias, era um homem que tinha visões, revelações, Jesus falava com ele, mas é o problema daquele ranço que fica em nós, né? Nós somos difíceis de perdoar. Parece que Ananias eu achava que era mais esperto do que Jesus, sabia mais do que Jesus. Senhor, este homem, eu ouvi tanto a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Como quem diz, se ele está lá na rua chamada direita, na casa desse homem chamado Judas, e está cego, que fique cego, porque aí não incomoda mais. Meus irmãos, às vezes nós pensamos assim, né? Quantas vezes nós estamos na liderança da igreja, isso tem acontecido muito no Brasil e no mundo, e tem aqueles perseguidores. E nós oramos ao Senhor para dar vitória, para nos guardar, e às vezes no íntimo nós pensamos, se fizesse uma coisa tremenda neste homem, se ele não tivesse mais ação, para nós era uma bênção. Eu acho que Ananias pensava assim, é este homem chamado Ananias. Mas ele era um discípulo de Jesus, e Jesus teve que dizer, Ananias, eu vou fazer neste homem uma coisa diferente. Ele vai entender, porque ele é um vaso escolhido para mim, por mim, para levar o meu nome diante do gentio e do rei dos filhos de Israel. Mas ele vai sofrer também, vai pagar um preço. E aí, o Senhor deu aquele, vamos falar uma linguagem assim, mas aquele cala-boca para Ananias, né? Tu sossega, Ananias, eu sei o que é que estou fazendo. E aí, Ananias vai lá. Interessante, quando Ananias chega lá, ele vai dentro da vontade do Senhor para fazer a obra do Senhor, e ele vai na unção, e ele pega, chegando lá, e nós encontramos essa palavra tão importante que foi dito para ele, né? Ananias foi lá, Saulo estava cego, e ele foi levar a palavra para Saulo e foi orar. Interessante, né? Eu estou procurando o versículo para ler direitinho como é que ele falou para ele, né? E ele disse assim, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Então, 2 coisas aconteceu ali. Tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele não vai falar em termos de se conversão, porque tudo leva a crer que quando Saulo caiu por terra, o Senhor falou que era ele se converteu. E seja cheio do Espírito Santo. Interessante. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Meus irmãos, depois dessa passagem, não se fala mais de Ananias. Por isso que eu tomei por base a pregação, um certo discípulo chamado Ananias. Ele continuou sendo crente, servindo ao Senhor, mas não aparece mais nas Escrituras.
A passagem dele, importante, ele pode até lá em Damasco, Deus ter usado ele, realizado uma tanta obra, orando, Jesus curando, e impondo a mão, botando os pés. Mas nas Escrituras só foi este momento, este homem chamado Ananias, usado pelo Senhor para ir até onde estava Saulo, que depois Saulo passa a ser chamado de Paulo, porque o nome romano dele era Paulo, e orou por ele, e coisa gloriosa, ele caiu as escamas, deixou de ser cego, foi cheio do Espírito Santo. É um tempo a dizer, foi batizado com o Espírito Santo. E Paulo, depois, é claro, se alimentou, ficou fortalecido, e daqui a pouco, Paulo está pregando em Damasco, meus irmãos. Eu não quero estender muito essa pregação, mas ele está pregando em Damasco, e foi de uma maneira que ele teve que fugir. O perseguidor agora está sendo fugido. Ele saiu de Damasco, sabe como? Botaram pelo muro de noite, escondido num cesto. É assim que Deus faz. Essa é a passagem deste homem chamado Ananias. Agora eu quero terminar aqui, meus irmãos. Jesus tem todo o poder. É Ele que está conosco. É Ele que opera a maravilha. Assim como Ele operou na vida de Saulo, Paulo depois, Ele tem operado na vida de uns tantos de nós que tem transformado. Nem todo se entrega para Jesus, se converte com um tratamento de choque, como foi Saulo. Mas é Ele que opera e faz a obra. Que o Senhor te abençoe. Que essas palavras, neste dia, alegrem o teu coração, dê entusiasmo e dê ânimo para buscar mais o Senhor e que Ele te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, Tu és o mesmo, Tu não mudaste, Tu és aquele, Senhor, que operou na vida de Paulo, usou Ananias e ainda continua usando o Teu servo e operando maravilhas. Eu agora te peço, abençoa todos os Teus servos que me ouvem neste dia, dando a Tua graça, paz, alegria e renovação espiritual. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.